Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sou o professor José Trindade. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo dessa disciplina maravilhosa que é o Direito Constitucional, sempre em parceria com o professor Cristiano. Hoje a gente vai trabalhar aqui, neste vídeo a gente vai trabalhar os direitos políticos, os partidos políticos, tá? Ali, artigos 14 a 17 da Constituição. Apesar de ser um tema bem, um custo-benefício bem interessante, porque são poucos artigos, mas na verdade tem uma quantidade boa e interessante de questões. Tá? Primeira coisa, o Brasil você tem que lembrar, assim, direto ao ponto. Brasil, democracia, tá? Mas democracia qual? Democracia direta, indireta ou semidireta? Veja só, democracia direta é se o povo exercesse diretamente o poder. Democracia indireta é quando ele é representativa, é quando ele escolhe representantes para fazer tudo por ele. Mas no Brasil ele escolhe os representantes para fazer a maioria das coisas, mas ele também tem algumas participações diretas, tá? Então, vamos já aqui olhar direto na tela o nosso artigo 14 da Constituição. Tá aqui, eu mais uma vez me apresentando, sou o professor José Trindade. E se a gente for lá na Constituição, olha só, a soberania popular, porque você sabe que todo o poder emana do povo, não é isso? Será exercida pelo sufrágio universal, que é um direito amplo de votar e ser votado, pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Então veja, além do voto, da escolha dos seus representantes, o povo tem algumas participações diretas no plebiscito, no referendo e na iniciativa popular. Alguns destaquezinhos rápidos. Plebiscito. Plebiscito é antes, referendo é depois, né? Aquela velha história. Referendo, no plebiscito, o Estado, antes de fazer a coisa, consulta a população. No referendo, o Estado faz e coloca para a população aprovar ou não por meio de votação. Já a iniciativa popular é aquela iniciativa popular de lei, de projeto de lei. Lembre-se que só existe iniciativa popular para projeto de lei. Não existe iniciativa popular para emenda constitucional. Isso aí o professor Cristiano vai trabalhar com vocês lá em processo legislativo, na iniciativa. Tá? Mas só desde já lembrando, iniciativa popular só para leis, ordinárias ou complementares. Não tem iniciativa popular para emendas constitucionais. Beleza? Mas aí veja, para o eleitor exercer o direito do sufrágio, o voto direto e secreto, que inclusive voto direto e secreto, olha só o que você tem que ter de cuidado. O voto, ele é direto, secreto. Secreto. Universal. E periódico. E com igual valor para todos, quer dizer, uma cabeça, um voto. Isso daqui, cuidado, isso aqui é cláusula pétrea. Isso aqui, o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. Juntamente lá com o que a gente já veio trabalhando aqui. As questões, os direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado, a gente vai falar já a forma federativa, a gente vai falar num próximo vídeo bem pertinho, tá? E o voto direto universal, o secreto universal e periódico, com igual valor para todos, é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterado, é rígido, é pedra, não pode ser modificado nem por emenda constitucional, tá? Então, mesmo a alteração da Constituição não pode tirar isso daqui dela. A não ser que venha outra Constituição, mas aí tem que vir uma Constituição completa no lugar dela. Mas não pode haver emenda constitucional que altere isso daqui. Fechado? Então vamos lá. Só que para exercer o direito do voto, você tem que ser cidadão. Cidadão não naquele conceito genérico.
tá? Cidadão no sentido de ter direitos, de ser titular de direitos. Lá do artigo 1º da Constituição, como um dos princípios da ordem, dos princípios fundamentais da Constituição. Aqui, cidadão, a gente está falando no sentido estrito. Sentido estrito do termo, que é o quê? É estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Ser cidadão para cá é estar em pleno gozo dos direitos políticos. Tá? E só está. Quem é que está em pleno gozo dos direitos políticos? Quem pode votar e ser votado. Quem tem capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral ativa, direito de votar. Capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado. Tá? Então, você tem que ter em mente esses conceitos aqui para a sua prova, para se eles aparecerem não te complicarem. Aí veja só, para poder votar e ser votado, você tem que fazer uma coisa chamada alistamento eleitoral. Você tem que ir lá na Justiça Eleitoral, se cadastrar, pegar o seu título de eleitor, tá? Quem está em dia com o título de eleitor tem capacidade eleitoral ativa, tá? E aí, para que você tem que se alistar? Para votar e, consequentemente, para poder ser votado. Mas você tem que ter cuidado com os requisitos de alistamento, tá? Que é outro conceito que você precisa lembrar. Olha só, cuidado. Existem 3 situações de alistamento. Existe o alistamento obrigatório, existe o alistamento facultativo e existe o alistamento proibido. A Constituição fala em obrigatório e facultativo, ela não fala proibido. Eu estou usando o termo aqui para facilitar a sua vida, tá? Então se liga aqui. O alistamento é obrigatório para quem? Maiores de 18 anos. Então é obrigatório para mais de 18 anos. É facultativo para quem? Analfabeto, maiores de 70 e aqueles que têm entre 16 e 18. Tá? Então ele é facultativo para o analfabeto, para mais 70 e para 16, 18. E ele é proibido para quem? A Constituição não diz, é proibido, mas diz não podem. Se não podem, é proibido. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, tá? Então, é proibido para os estrangeiros e para os conscritos, que são aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório. Fechado? Tranquilo? Deixa eu fazer a pergunta para ver se você está prestando atenção nas coisas. Foca em mim aqui. Se liga. E brasileiro naturalizado? Brasileiro naturalizado é alistável, é inalistável? É obrigatório, é facultativo, é o quê? Mesmas regras. Quem é inalistável é o estrangeiro. Brasileiro naturalizado, ele é alistável da mesma forma como os outros brasileiros natos. Porque lembra que a gente falou no vídeo de nacionalidade que não existe diferença entre brasileiro nato e naturalizado, a não ser que a Constituição diga? Pois é, ela não fala nada. Então, mesma regra para todos. Beleza? Brasileiro nato, naturalizado aqui nos direitos políticos, mesma coisa. Brasileiro nato, naturalizado, mesma regra. Estrangeiro, aí ele não pode se alistar. Fechado? Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa,
dar uma pausa aí e rever essa parte aqui que isso é importante, fechado? Então vamos voltar aqui para a tela, porque nessas hipóteses de alistamento proibido, você tem um sinônimo que a Constituição vai utilizar, que é o sinônimo, o alistamento proibido, a Constituição vai dizer que essas pessoas são inalistáveis. Tá? Se são inalistáveis, não podem nem votar nem ser votados, tá, gente? O alistamento é condição para as duas capacidades. Se não tem alistamento, não tem capacidade eleitoral nem ativa nem passiva, nem pode votar, nem pode ser votado. Fechado? Não confundir esse conceito, pelo amor de Deus, com o conceito de inelegíveis. Por favor, pelo amor de Deus. Por quê? Porque os inalistáveis são aqueles que não podem se alistar. Logo, eles nem podem votar, nem podem ser votados. Não podem exercer nenhuma capacidade eleitoral, tá? Os inelegíveis, cuidado, são aqueles que não podem ser votados, que não têm capacidade eleitoral passiva, mas alguns deles podem até votar, só não podem ser votados. Presta atenção nisso daqui. São inelegíveis. São inelegíveis. Parágrafo 4º. Os inalistáveis e os analfabetos. Também são inelegíveis os parentes. Também são inelegíveis aqueles que ocupam... Quer dizer, são outras condições. Tá? Parente de governador, ele é inelegível, mas ele pode votar. Ele é alistável, mas não pode votar. Beleza? Então, olha só. O cônjuge ou parentes consanguíneos até segundo grau do presidente, do governador do estado, do Distrito Federal e do prefeito. Eles têm inelegibilidade, mas eles podem ser alistáveis. Beleza? Os analfabetos podem se alistar, é facultativo o alistamento deles, mas eles são inelegíveis. Pelo amor de Deus, tá? Não confunda as coisas. Então, alistamento é diferente de elegibilidade. Os inalistáveis são inelegíveis, mas nem todo inelegível é inalistável. Eu vou explicar isso melhor e depois já eu volto para cá. Para você ser elegível, você tem que cumprir as condições de elegibilidade. Tá? Então se liga, essa capacidade eleitoral passiva, ela só pode ser exercida, que é o direito de ser eleito, de ser votado, tá? Então a capacidade ativa é a capacidade de votar e a capacidade passiva é a capacidade de ser votado. Essa capacidade passiva, para exercê-la, capacidade eleitoral passiva, para exercê-la, você tem que cumprir duas coisas. Para poder ser candidato, para poder votar, para poder ser votado, para participar de um pleito como candidato, para poder receber votos da população. Primeiro, você tem que ser elegível. Segundo, você não pode ser inelegível. Ou seja, você tem que cumprir, de um lado, as chamadas condições de elegibilidade e, do outro lado, você não pode ser inelegível.
Ou seja, é simples aqui. Você tem que cumprir alguns requisitos e você não pode incorrer em impedimentos. Tá? Então, por exemplo, para advogar, você precisa ser bacharel em direito e você precisa passar no exame da ordem. E você não pode ocupar, por exemplo, sei lá, alguns cargos. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem os impedimentos, né? Os impedimentos e as incompatibilidades. Pronto, é mais ou menos a mesma coisa. Ser formado em Direito e passar na OAB é a condição de elegibilidade para você ser advogado. Não ocupar cargos, não ser impedido, não ter incompatibilidade. Aí são as inelegibilidades. Tá claro? Isso, guarde bem isso, tá? Preste muita atenção. Você tem que cumprir os requisitos e não pode se colocar em condição de inelegibilidade. Tá? Aí quais são as condições de elegibilidade? Olha só, nacionalidade brasileira, originário adquirido, olha aqui para mim, olha aqui. Originário adquirida, você, originário adquirida. Qual é a condição de elegibilidade? Nacionalidade brasileira, originária ou adquirida? Tanto faz, molesta, não esquece. Se a Constituição fala só nacionalidade brasileira, é qualquer uma. Tá? Agora, se a Constituição diferenciar, dizer, isso aqui é privativo de brasileiro nato, isso aqui pode ser naturalizado há mais de 10 anos, não sei o quê. Aí é que você pensa na diferenciação. Se ela só fala nacionalidade brasileira, não tem distinção. São as duas, originário, adquirida, nato ou naturalizado, tanto faz. Beleza? Então, condição de elegibilidade, ser brasileiro, ponto. Nato ou naturalizado. Volta para a tela. O pleno exercício dos direitos políticos, quer dizer, você não pode ter perdido os direitos políticos, nem ter cassado os direitos políticos, etc. Cassação não existe, mas a gente fala disso já. Alistamento eleitoral, você tem que ser cadastrado lá no Tribunal Eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição, inclusive aqui a legislação coloca um tempo. Tá? Filiação partidária e algumas idades mínimas. Vamos lá. Nacionalidade brasileira, não precisa detalhar. Nacionalidade. Você tem que ser brasileiro para poder se candidatar, para ser elegível. Gozo dos direitos políticos também, você tem que ser cidadão. Você não pode ser, por exemplo, 15 anos você se candidatar, óbvio. Você não pode nem votar, quanto mais se candidatar. Alistamento eleitoral. A gente já falou do alistamento lá atrás. Domicílio eleitoral na circunscrição. Isso aqui é fácil, mas você tem que ter cuidado. Para poder ser candidato, a pessoa tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição, com uma antecedência que a Constituição não diz, mas a legislação estabelece em 1 ano. Tá? Como assim? É simples, veja só, se você vai ser candidato a governador do estado de São Paulo, meu mapa do Brasil tá fantástico, vai ser candidato a governador do estado de São Paulo, você tem que se alistar como eleitor no estado de São Paulo há pelo menos 1 ano. Não dá para se mudar e ser candidato. Tá? Se você quer ser candidato a senador por Pernambuco ou pela Paraíba, você tem que se cadastrar como eleitor nesses estados. Por exemplo, eu moro em Brasília, mas meu título de eleitor ainda está lá na Paraíba, cadastrado lá na Paraíba. Meu título de eleitor é do TRE Paraíba. Eu não posso ser candidato aqui em Brasília, no Distrito Federal. Eu só posso ser candidato lá na Paraíba. E se for candidato a vereador, prefeito, em João Pessoa, que é a capital, que é onde eu tenho meu domicílio. Tá? Eu não posso ser candidato a prefeito em Campina Grande. Belíssima cidade no interior do estado. Tá? Então, enfim,
Você tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição. O que é circunscrição? A região onde você vai ser candidato, de acordo com o cargo. Tá? Óbvio, se você vai ser candidato a presidente da República, você pode ser candidato, você pode ter o domicílio em qualquer local, porque qualquer local está na circunscrição. Brasil. Tá? Mas vai ser governador do estado, prefeito e tal, tem que ser naquele local. E tem que ter antecedência mínima de um ano. Aconteceu isso em São Paulo recentemente, na eleição, acho que de 2014. O senhor Alexandre Padilha foi candidato pelo PT e ele tinha um domicílio eleitoral num estado lá do norte, acho que Pará, mas ele era ministro da Saúde, era conhecido nacionalmente e foi o candidato do PT ao governo de São Paulo. Em 2013, ele mudou o domicílio eleitoral para São Paulo para poder ser candidato lá. Beleza? Outra coisa, filiação partidária. Não se admite filiação partidária. Professor, mas o STF está apreciando a possibilidade de candidatura avulsa e não sei o que. Beleza, mas não apreciou ainda e... Enfim, o que vai cair na sua prova é letra da Constituição. Nesse ponto é letra da Constituição. Então, para ser candidato, tem que estar afiliado a partido. A princípio, não se admite candidatura avulsa. E idade mínima. Idade mínima. Que aí não tem segredo, é decorar as idades mínimas. 18 anos, 21 anos, 30 anos e 35 anos. Tá? 18 para vereador, que é o mais simples. 21 para deputado e prefeito. 30 para governador e 35 para presidente da República e senador. Tá? Então, não tem segredo, é decoreba mesmo. Só cuidado aqui com uma coisa. As questões da FGV, da primeira fase, elas gostam muito de misturar os conceitos aqui. Eles pegam, fulano tem 23 anos, é brasileiro naturalizado e se mudou seu domicílio eleitoral para o estado de São Paulo há 8 meses. Aí pergunta se ele pode ser candidato a deputado, se ele pode ser candidato a senador, tá? Pode ser candidato a deputado? Pode. Mas a idade mínima ele tem, né? Mas ele é naturalizado. Sim, mas se ele... Naturalizado pode ser candidato a deputado. Ele não pode ser presidente da Câmara, né? Pode ser candidato a senador, mas não pode ser presidente do Senado. Agora o problema aqui é só o domicílio eleitoral, que tem que ser de 1 ano. Mas se a data do pleito for... É 1 ano da data do pleito. Se a data do pleito for dali a 4 meses, então não vai ter problema. Fechado? Então é isso. Essas são as condições de elegibilidade. Curiosidade aqui. Domicílio eleitoral na circunscrição. Acontecia muito no Brasil um caso peculiar, bastante peculiar, só no Brasil mesmo. E que o STF já declarou a inconstitucionalidade, então é até provável de aparecer na sua prova. Que é o seguinte. São chamados prefeitos itinerantes. O cara é prefeito numa cidadezinha. É prefeito da capital. Aí ele é reeleito. Não pode mais ser candidato a prefeito. Aí ele vai, muda o domicílio para um município vizinho e se candidata naquele município vizinho. Aí não seria um terceiro mandato, seria um primeiro mandato em outro município. O STF diz, meu irmão, não. Já exerceu 2 mandatos de prefeito, são 2 mandatos de prefeito. A gente detalha melhor isso quando falar da questão da reeleição. Beleza? Então vamos fazer uma pausa. No vídeo seguinte a gente trata das inelegibilidades dos partidos políticos. Um grande abraço e até a próxima.